Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Mano Sem Enrolação. É o seguinte, galera, não vai sobrar nada, vão taxar tudo, vão taxar a taxação, é isso aí, vão tributar a tributação. Só se fala nisso no Brasil, toda semana um imposto diferente, mas eu não tô aqui para te trazer o problema, principalmente para quem é casado. Você não precisa de novos problemas, é problema também todo dia. Eu tô aqui para trazer a solução. Então a gente vai criar uma série de vídeos com as possibilidades que você pode, dentro da lei, dentro das 4 linhas, conseguir um pouquinho ali se livrar de uma taxa aqui, do imposto ali, se proteger do risco Brasil. A gente vai começar uma série de vídeos, principalmente para os iniciantes. Então no vídeo de hoje eu vou falar como começar a investir dentro do Brasil, em ativos fora do Brasil. Quem não ficar até o final é louco, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão: e aí, bichão, se você fosse o Haddad, se você fosse o Lula, o que está faltando tributar? É isso mesmo. Use a sua criatividade e me diga aqui nos comentários o que está faltando tributar, o que daria para tributar. Eu vou começar, tá? Eu acho que dá para emplacar a bicicleta. É isso aí. O governo poderia exigir o emplacamento de todas as bicicletas. E eu já sei o que você vai pensar. Ah, Charlão, mas como é que o governo vai saber quem tem ou não bicicleta em casa? O vizinho pode denunciar. É isso aí, o vizinho pode ganhar uma parte desses impostos denunciando. Olha, o meu vizinho tem uma bicicleta que não está emplacada. Aí, quando a pessoa emplacar, o vizinho vai ganhar parte dos impostos. Dessa forma, eu acho que todo mundo vai emplacar a sua bicicleta. Então, o meu imposto preferido novo seria o emplacamento de todas as bicicletas. Me diga aqui nos comentários qual seria o imposto que você criaria ou indicaria para o Haddad. Me diga aí nos comentários, sem enrolação então. O que está acontecendo é que só se fala nisso. Tivemos a história do IOF, mas deve ser cancelado parte dessas medidas do IOF. Então o governo está entrando com medidas alternativas, como a tributação das bets, que podem aumentar, fintechs, LCI, LCA. Tem muita coisa para tributar. CRI, CRAS, debêntures incentivadas. Dá para meter 5% em tudo isso para começar. Fora a proposta de unificação da alíquota do imposto de renda sobre as aplicações financeiras. É claro que subindo todas essas tarifas, o mercado não gostou dessa possibilidade de cobrar os 5% sobre a LCI, LCA, todos esses títulos que tinham uma isenção ou têm uma isenção até o momento. Para quem não sabe, LCI e LCA são títulos de renda fixa, tem um benefício fiscal porque tem uma utilidade muito importante para o país. O valor captado é usado em setores específicos, no caso, o setor imobiliário e agronegócio. Então o agronegócio precisa desse dinheiro, o setor imobiliário precisa desse dinheiro. Eu brinco muito aqui, mas é aquela história: rir para não chorar, saber falar para não ser censurado. Então o que eu tô fazendo aqui exige coragem também. Eu poderia estar quietinho, calado, mas eu tô brincando com um negócio que é muito sério. O governo, ele tá sem saída, porque ele quer gastar, gastar, gastar e precisa arrecadar de alguma forma. Como se a economia não decola? Sacudindo a gente de cabeça para baixo, tirando tudo. Então, nesse momento, o que o governo está fazendo está tentando passar propostas para tributar até aquilo que o mercado sabe que é importante para gerar economia. Então, os bens vão ficar mais caros, vai ficar mais difícil fazer negócio, vai ficar mais caro fazer negócio. Não é o tema desse vídeo, porque eu vou falar de investimentos, mas é preocupante o que está acontecendo aqui. As instituições dos setores, as organizações já estão reclamando. A taxação de LCA desestimula investidores e impacta crédito rural. Taxação da LCA e LCA encarece casa própria e alimentos, dizem setores. Então é mais uma taxação. O governo continua demonstrando falta de critério, ele só quer arrecadar. Isso prejudica a confiança internamente e externamente, pode desestimular os novos investidores e com certeza vai elevar o custo de crédito aqui. Quando saiu a notícia, o dólar passou a subir. Mesmo assim, pessoal, olha só, no ano nós temos uma queda forte do dólar e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Porque até quando você vai ficar investindo só no Brasil? O que você está esperando para começar a investir no exterior, mesmo que seja dentro do Brasil? Então, nesse primeiro vídeo aqui, o que eu quero falar um pouco com vocês? Sobre BDRs. Ah, Charlão, mas eu prefiro
prefiro investir no exterior. Ok, todas as empresas que eu vou falar aqui, você pode investir diretamente no exterior, mas tem muito brasileiro que não investe ainda e não sabe que pode, na própria corretora dentro do Brasil, investir em BDRs. O que são BDRs? A grosso modo, resumindo, são recibos de ações de empresas estrangeiras e você pode negociar isso na B3, na sua própria corretora ou banco. Então, esses recibos te permitem investir em empresas globais sem sair do Brasil. Você vai ter exposição ao desempenho dessas empresas e também a variação cambial. Tem vantagens e desvantagens. Como vantagem, eu acho que você pode acessar empresas globais sem sair da Bolsa Brasileira. Por quê? Muito pouca empresa no Brasil. Não dá. Na verdade, tem mais empresas saindo do que entrando no Brasil. E aí você fica sem opção de investimento. Então, com os BDRs, você pode, de dentro do Brasil, investir em empresas fora do Brasil. Então, você está se expondo indiretamente ao dólar, está se expondo, não está lá fora, mas está dentro do Brasil. Consegue construir uma diversificação internacional de forma simples, fora a praticidade para quem está começando a investir. Mas nem tudo são flores, tem desvantagens, não vai te dar acesso direto à empresa, você não está comprando a ação diretamente. A liquidez é menor, você não vai comprar um BDR da Tesla achando que a liquidez é a mesma das ações da Tesla. E não tem aquela isenção das empresas brasileiras, que você consegue vender até 20 mil de forma isenta. Você não tem isso, mas tem o benefício, pessoal, olha só, de acessar todas essas empresas aí, que você não acessaria diretamente do Brasil, as maiores empresas do mundo. Inclusive, antes de eu falar aqui sobre algumas empresas, se você está perdido, não sabe investir, entre na minha comunidade, lá eu te ensino passo a passo, te mostro como abrir conta, como investir no Brasil, como investir no exterior. Então, se você está perdido, entre na minha comunidade. Agora, como você pode investir e onde investir? Saiu uma matéria falando sobre 5 BDRs para investir em junho, agora, esse mês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses BDRs e a minha opinião de cada empresa, lembrando que não é uma recomendação. Vamos começar pelo Mercado Livre. Essa é a primeira recomendação que saiu nessa matéria. É uma empresa relativamente nova, de 99. Eu acho que é nova. Eu, por exemplo, sou bem mais velho do que essa empresa. Atua em quase 20 países. É uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina e do mundo. Atua como um marketplace. Você pode comprar, vender ali dentro, pode fazer os seus negócios. Eu mesmo já comprei, já vendi coisas lá dentro e tem uma operação toda integrada. Já foi criada naqueles moldes de uma fintech, com uma galera jovem, e eles foram ampliando os negócios para vários segmentos. Então não trabalham só com vendas, trabalham com vendas, pagamentos, envios, propagandas. É uma série de serviços dentro de um único serviço. Tiveram uma alta de 44% no lucro no primeiro trimestre, é muita coisa. O mercado tá uma merda, a economia mundial tá ruim e os caras estão aumentando o lucro. Ainda tiveram uma expectativa aumentada, né? Uma estimativa de lucro aumentada para os próximos anos, o que é muito bom. Chama atenção também que 74% das entregas foram feitas em 48 horas e aqui eu acho que a gente tem parte da explicação do crescimento no Brasil. Eu digo porque eu sou um consumidor. Tem sempre uma caixinha chegando lá em casa, no Brasil. Hoje eu estou gravando esse vídeo dos Estados Unidos, aqui também chega muita coisa, mas é pela Amazon. E o Mercado Livre foi o primeiro do Brasil a conseguir uma entrega rápida. Então eu digitava lá, telefone celular, na Magazine Luiza e na Casas Bahia, 7 dias úteis. Digitava no Mercado Livre, chega amanhã. Meu amigo, é R$50 mais caro, eu compro. O Mercado Livre, com essa entrega em até 48 horas, roubou muita venda dos outros players, que demoravam vários dias úteis. Lembrando que 7 dias úteis da Casas Bahia e da Magalu demoram uns 35 dias corridos, e isso é um negócio muito complicado. Então pesa demais, eles têm uma presença internacional muito grande que está crescendo. Acredito que no Brasil, além dessa parte da entrega que eu falei que engoliu as varejistas brasileiras, tem toda a dinâmica, facilidade de venda, toda essa parte das entregas, não só da velocidade, mas de funcionar. Eu tenho certeza que vocês já viram esses veículos, tanto os normais quanto os elétricos rodando por aí. Eles investiram muito nessa parte de logística, muito mesmo. A gente vai ver até aqui o valor que foi feito e também tem uma tranquilidade grande em termos de receita. Não vem só da venda de produtos, e sim de envio, serviço financeiro, uma série de trabalhos feitos pela empresa. Tem concorrência, a gente tem a Shopee, tem outras empresas, até o próprio TikTok está vendendo, então existe concorrência para o Mercado Livre, mas eles
eles estão investindo. Só no Brasil eles anunciaram investimento de 34 bilhões. Essa parte logística é muito importante. E o desempenho no ano das ações está muito interessante, com quase 30% de alta. Então, primeira BDR que você pode investir, pô, Charlão, gostei, tenho conta na XP, BTG, Clear, Genial, sei lá, do teu banco. Você tem conta em qualquer corretora nacional, você pode investir num BDR desse daqui. Quer dizer, você não conseguiria investir no Brasil, porque não tem ação negociada, mas tem um recibo, que é justamente esse daqui. No final eu mostro direitinho os segmentos e tal. Segunda opção de investimento que saiu na matéria, Amazon. A empresa é um pouquinho mais antiga, sede aqui nos Estados Unidos, é a maior empresa de e-commerce do mundo, também atua em diversos setores, aproveitou o dinheiro da venda de produtos para investir em outras partes. Forte, muito forte na realidade. Investimento em tecnologia e uma logística diferenciada. Realmente o Jeff Bezos é um cara sensacional. Sempre recomendo aqui para vocês esse livro, As Cartas de Bezos. É um livro bem fininho, qualquer um pode ler. São 14 princípios da Amazon para crescer. Eu li e vale muito a pena. O lucro subiu 64% no primeiro trimestre. É um lucro absurdo, 17 bilhões de dólares. Então eles têm dinheiro para comprar o que eles quiserem, investir em qualquer coisa. Estão investindo muito na inteligência artificial. Facebook também está investindo, mas a Amazon está investindo muito pesado e já investiu 33 bilhões de reais no Brasil, fora todo o investimento que ainda vão fazer na parte logística. Tem polêmica no jogo aqui, tem polêmica no meio. Eu me recordo que eles tiveram uma acusação de fraude numa Amazon Store que contratou indianos para conferir as compras. Então eles começaram a abrir algumas lojas que você entrava, pegava tudo, botava tipo numa cestinha e saía sem pagar. E debitava do teu cartão de crédito. Tudo automaticamente. Só que depois descobriram o seguinte, não era automático não. Tinham câmeras e eles colocaram os indianos para ficar olhando. Então eu entrava na loja, um indiano começava a ficar me olhando pelas câmeras, ele pegou isso, ele pegou aquilo. Porra, aí tá de sacanagem, foi um baita escândalo. Então por isso que eu digo, eu não tenho contrato com ninguém, eu não passo pano para ninguém. Então a Amazon tem pontos positivos, mas já se envolveu em várias polêmicas, como todas as empresas. Dificilmente uma empresa desse tamanho nunca vai ter se envolvido em polêmica e às vezes não tem nada a ver com o dono. O dono poderia não saber que eram indianos. Isso aqui é quase como aquela piadinha do sujeito que abriu um caixa eletrônico e tinha uma pessoa lá dentro contando o dinheiro. Não tem uma pessoa dentro do caixa eletrônico, mas nesse caso das lojas eram indianos olhando por câmeras. Cara, que parada bizarra, né? Mas é uma empresa muito grande, está entre as 5 maiores do mundo, várias fontes de receita, isso eu acho importante mostrar para vocês, assim como eu mostrei do Mercado Livre. Então a Amazon não vive só de venda de livro na internet, tem uma série de produtos, tem supermercados como Whole Foods, tem toda a parte de terceiros, tem Amazon Prime, a porrada de fontes de receita, também tem uma área logística muito forte, tanto regionalmente quanto a nível do país inteiro, nos Estados Unidos e no Brasil, e as ações estão sofrendo no ano, o que pode ser uma oportunidade. Depois nós temos o Banco Inter, isso aí, você pode investir através de BDR no Banco Inter, foi fundado em 94, é brasileiro, a gente tem que ter orgulho das empresas brasileiras, eu tenho orgulho do Banco Inter, tenho orgulho também do Nubank, tem um modelo 100% digital, então já nasceu como um banco tecnológico, lucro de 287 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 57%, o que é muito bom, ainda mais sendo que a maior parte do lucro vem do Brasil, tem crescido muito o número de clientes, chegando a quase 40 milhões de clientes, talvez já esteja com 40 milhões de clientes quando você estiver assistindo aí esse vídeo, mas olha o crescimento, cara. Eles saíram aqui de 26 milhões de clientes lá em 2023, que foi ontem, 2023, para praticamente 40 milhões de clientes. Agora, quem sabe, vão chegar a 50 milhões rapidamente. Atua no Brasil, atua em outros países, vem crescendo a sua receita com esse modelo totalmente digital, tá mantendo a inadimplência controlada. Isso olha o tempo inteiro, tá conseguindo manter a inadimplência, mas tem que cuidar principalmente com essa parte do cartão de crédito. Se não cuidar, pode ter um problema muito, muito sério. A gente tem que olhar sempre para essa área aqui de cartão de crédito. E a receita diversificada pode melhorar muito a qualidade do lucro. Então, daqui a pouco, o Banco Inter está lá com 50 milhões de clientes, financiando carro, dando crédito agrícola, financiando imóveis. Banco Inter e Nubank tiveram a mesma estratégia. Vamos conseguir cliente pra cacete. Traz cliente para casa. Ah, mas e o lucro? Esquece o lucro.
dê prejuízo, mas traga cliente. Essa foi a estratégia dos dois. Aí agora, com 40 milhões, 50 milhões de clientes, qualquer coisa que você estiver oferecendo ali, que der lucro, tá bom, que você vai ganhar na escala. Essa é a ideia, é o conceito. Se tiver problema com inadimplência, aí acabou a história. Reduzir o spread cambial depois da alta do IOF, tá todo mundo tentando. Também tem muita piadinha com a história da logo, se foi o Inter copiou o Itaú que copiou o Banco Inter, mas a verdade é que as ações subiram muito no ano e ainda estão sendo recomendadas. Depois nós temos a Meta, e aí a gente volta aqui para os Estados Unidos para a tecnologia. É uma empresa do início dos anos 2000, sede aqui nos Estados Unidos, controla diversas redes sociais, está investindo muito pesado em inteligência artificial, assim como eles investiram em metaverso, mas ali deu errado. Tiveram uma alta de 35% no lucro no primeiro trimestre para 16 bilhões de dólares, é muita coisa. São várias redes sociais, é um ecossistema de redes sociais e aqui eu vejo um problema, já vou explicar para vocês depois qual é o problema. O Zuckerberg está totalmente focado na inteligência artificial, diz que já tem 1 bilhão de usuários utilizando a inteligência artificial, acredita até que os celulares vão acabar. Olha que loucura, que a gente vai ter uma espécie de metaverso misturado com inteligência artificial, mas no passado eles erraram muito. E o que me preocupa em relação à Meta é isso daqui. Todas as outras empresas tinham várias fontes de renda. A Meta vive praticamente de anúncios das redes sociais. Então vamos lá. Amazon, venda, tecnologia, logística, serviço financeiro, Amazon Prime. Se der um problema em uma área, ela tem outras áreas. Aqui, se der um problema de anúncio, acabou. A Meta depende totalmente de anúncio. Eu acho uma fragilidade. Ganha dinheiro, eu invisto, tudo mais, tá bom. Mas eu tenho que falar que, na minha opinião, é uma fragilidade. Depender de uma única fonte de receita, uma empresa desse tamanho. Porra, Zuckerberg! Cuidado, cara, eu tô avisando aqui. Eu sei que você assiste meus vídeos, eu tô avisando que é perigoso. Já estão usando inteligência artificial para criar anúncios. Esse é um ponto que muita gente acha interessante. Então, volto a falar, eles estão investindo muito, muito, muito na inteligência artificial. Está em 6º colocado aqui entre as maiores empresas do mundo. No passado, Zuckerberg investiu muito em metaverso, perdeu dinheiro, mas tem aquele óculosinho lá que tem gente que tem, gosta, talvez surjam novos modelos. E as ações tiveram uma queda muito grande, depois uma alta no ano. A gente pode perceber aqui, eu botei uma seta vermelha e verde. Vocês estão vendo que eles tiveram uma queda muito forte e depois se recuperaram um pouquinho, mas as ações ainda estão indicadas. Por último, das 5 empresas, antes de eu concluir, nós temos a Alphabet. Para quem não sabe, a Alphabet é a empresa dona do Google, sede aqui nos Estados Unidos também, empresa de 98, domina várias áreas, a receita majoritariamente vem de anúncios também, óbvio que isso preocupa, e estão investindo de forma pesada em inteligência artificial. Teve um lucro de 34,5 bilhões no primeiro trimestre e elevou os seus dividendos, a receita avançou 12%, todas as empresas tendo uma alta forte, vocês viram, né? Estão investindo 500 milhões de dólares em nova estrutura de compliance, então eles também pensam na parte interna da empresa, e isso é interessante, e também estão fazendo fortes investimentos em inteligência artificial em todas as partes do mundo, fora investimentos nos Estados Unidos. Eles estão desenvolvendo uma internet que eles chamam de internet a laser. Talvez isso tente concorrer com a Starlink. Eu não entendi como vai funcionar, mas é importante trazer isso para a mesa. E no caso deles, eles têm múltiplas receitas. Já não fica tão dependente só de propaganda em rede social como o Facebook. Agora, a maior parte da receita ainda é propaganda. Então, eles têm o Google, tem o YouTube, tem o sistema móvel, que é o Android. São várias plataformas. Eu não gosto, por exemplo, do Android, mas é o celular mais utilizado. As ações tiveram uma forte queda e se recuperaram um pouquinho, o que ainda pode dar espaço. O que eu me preocupo com o Google, tá? Eu tenho visto, vocês podem me colocar aqui nos comentários, que muita gente tem pesquisado já no ChatGPT. É isso aí. Ao invés da pessoa procurar como fazer um bolo de cenoura no Google, a pessoa está indo direto no ChatGPT. Então, não sei até que ponto as buscas podem cair e as receitas também podem cair do Google. Eu estou só trazendo isso para a mesa, porque está todo mundo investindo em inteligência artificial, porque os caras estão sacando isso daqui. O ser humano é preguiçoso, está indo direto
na inteligência artificial. Olhando todas as ações, a gente percebe que no início do ano, boa parte delas tiveram uma queda, principalmente em abril, com a história das tarifas do Trump, e depois nós tivemos uma recuperação muito forte, por isso que é complicado ficar de fora desse mercado, tá? Eu queria recapitular. Tá perdido, não tá entendendo nada do meu vídeo, quer investir, quer aprender? Cara, entre na minha comunidade, eu vou deixar o QR Code em algum lugar aqui. Você vai ter acesso a todos os meus cursos e investimentos por um ano. Se você quisesse montar uma carteirinha, como ela ficaria? Bom, primeiro, eu preciso avisar aqui que essa carteira seria muito focada em tecnologia, porque são 4 empresas de tecnologia e uma empresa de um banco, mas que também é um banco tecnológico. Mas foi uma recomendação dos analistas. Custaria R$ 430 e você teria aí esses 5 BDRs. Aí eu te digo, para ficar pedindo iFood toda hora, para ficar de palhaçada, você tem 400, 500 reais. Mas para começar a se tornar um investidor, você não tem. Então, meu amigo, dê seus pulos. A ideia nesse vídeo aqui era mostrar o seguinte: dá para investir no exterior de dentro do Brasil na sua própria corretora. Ah, Charlan, mas eu quero investir direto na ação. Tudo bem, meu filho, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você não precisa esperar isso. Na palma da tua mão agora, você já pode começar a investir no exterior. Foi isso que eu tentei explicar para vocês aqui. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários: e aí, bichão, se você tivesse que dar uma ideia pro Haddad, se você tivesse que tributar o brasileiro como esse governo está tributando, o que você faria? A minha ideia era emplacar as bicicletas. Tem que emplacar a bicicleta de todo mundo e todo vizinho que denunciar uma bicicleta sem placa vai ganhar uma graninha também. Essa é a minha ideia. Agora eu quero que você dê a sua ideia aqui nos comentários, use a sua criatividade. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal.